de Emergências, e feliz também de contribuir nesse evento, porque parte dos recursos, ou boa parte dos recursos construídos em emergência, veio do emenda minha, do emenda ao orçamento. E parabenizo demais a equipe do Ministério da Cultura e do Fora do Eixo pela ideia de emergências, né? Há uma série de assuntos, de temas que emergiram nos últimos anos, dos quais a gente não pode fugir, né? De cujo debate a gente não pode fugir. Então, emergiu a questão ambiental, a preocupação com os recursos do planeta, emergiu com muito mais força, não quer dizer que esteja emergindo só agora, mas emerge com muito mais força a equidade de gênero, a questão da equidade de gênero, os direitos das mulheres, os direitos sexuais e reprodutivos, toda a agenda da comunidade sexo-diversa, da comunidade LGBT, dos povos indígenas, a questão da segurança pública, a questão dos afrodescendentes e principalmente a questão da democracia. Então, todos esses temas emergem, todos são emergentes no sentido mais tradicional do termo, que é urgente, que se discuta isso. E é urgente que se discuta isso a partir do eixo da cultura. Eu e Ivana Bentes, que está no Ministério da Cultura agora, nós fizemos parte de um grupo de 17 líderes latino-americanos e fomos reunidos para pensar os cenários da democracia nos próximos 15 anos, ou seja, como estaria a democracia na América Latina nos próximos 15 anos em 2030. E nós imaginamos 4 cenários da democracia a partir das experiências que vivemos hoje. Quer dizer que esses 4 cenários já existem de forma embrionária ou de forma potencial em nossos países, nos países latino-americanos, e a disputa agora será qual deles vai triunfar. Então, 2 cenários são bastante polarizados nesse sentido. Um cenário é a democracia em agonia, que é aquela democracia sequestrada pelos cleptocratas ou pelos plutocratas, que são as pessoas que acham que a força da grana é que deve determinar as políticas e deve sustentar um sistema de privilégio. Então, um cenário é esse, a democracia em agonia, em que a participação popular cai, em que as eleições estão permanentemente ameaçadas ou compradas, ou determinadas únicamente e exclusivamente pela força da grana. E que redes criminosas estabelecem uma relação com o Estado, seja as redes narcotraficantes, sejam as redes de corruptos. E um outro cenário, que é o cenário que nós defendemos, eu e a Irmã defendemos, chama-se democracia em mobilização, e tem a ver com isso que a gente está experimentando hoje em dia. O que é que nós estamos experimentando? E falando ali. Aliás, eu vi várias pessoas nessa plateia que eu conheço. Eu não vou lembrar o nome de todas aqui, mas eu quero falar da Marina Gardner, maravilhosa, militante do movimento trans, a Fátima aqui, do movimento dos profissionais do sexo e já preparada pelo vereador lá no Chile, Ivana, Valdec, eu vi aí também, e uma galera que eu já conheço com verdades. Bom, a democracia e mobilização implica em que há uma transformação na cultura política enquanto o sistema político tenta se enrijecer e se blindar. Então é o que a gente está vivendo hoje. O sistema político está blindado, não por acaso Eduardo Cunha, apesar de todos os crimes pelos quais ele é formalmente denunciado ao Supremo Tribunal Federal, permanece na presidência da Câmara, passando por cima do regimento, passando por cima da Constituição e ignorando, inclusive, as manifestações da sociedade civil. Então, isso prova que o sistema político, ele se blindou, se enrijeceu, enquanto a cultura política se transforma. O Emergências é a prova da transformação dessa cultura política. E essa transformação na cultura política tem a ver com movimentos sociais tradicionais, que já estavam aí trabalhando há muito tempo, e os novíssimos movimentos sociais que emergem numa relação direta com as novas tecnologias da comunicação e da informação. Então, esse cenário é o melhor dos cenários, é o cenário que combina, que conjuga uma democracia representativa com uma democracia participativa. Aquilo que o Boaventura de Souza Santos chama de democracia de alta intensidade, em que a representação está combinada com a participação direta e que as soluções não virão apenas e exclusivamente ou necessariamente do Estado. As soluções podem nascer da sociedade civil para uma série de questões que nos afetam, que são premente para nós. Para entender esse cenário da mobilização, da democracia e mobilização, é preciso que a gente modifique a ideia de cultura que nós temos na cabeça. É preciso
preciso que a gente aprenda com os antropólogos e entenda que cultura é modo integral de vida. Cultura não é só acúmulo de conhecimento ou de repertório cultural. Então, os modos de habitar, os modos de amar, as representações de beleza, as soluções para a mobilidade urbana, tudo isso tem a ver com a cultura. Então, a cultura é um eixo fundamental para pensar essa nova democracia. E por isso o Ministério da Cultura deveria ser um ministério muito mais priorizado em termos orçamentários do que é atualmente, porque aí é fundamental que a gente e essa dimensão cultural implica também disputar o imaginário, fazer uma disputa narrativa. E aí, para dar concretude a essa ideia da disputa narrativa, eu vou pegar um exemplo muito concreto e recente que vivemos: a carta do vice-presidente Michel Temer à presidenta Dilma Rousseff. Aquela carta do vice-presidente Michel Temer, se ela fosse enviada num outro momento, num outro contexto histórico, político, cultural, que não esse que estamos vivendo, aquela carta teria sido tratada como uma grande peça política e ele entraria para a história como um grande homem que tem um gesto político nobre no momento de crise que o país enfrenta. Entretanto, graças às novas tecnologias da comunicação, graças à cultura em transformação, a carta começou a ser trollada ainda na madrugada da noite que ela foi lançada. E aí a gente vê que a Folha de São Paulo, que é um dos órgãos da chamada grande mídia, fez um editorial dizendo que o presidente e o vice-presidente se apequenou naquela carta. A Folha de São Paulo só fez esse editorial porque a carta foi desconstruída numa disputa narrativa nas redes sociais. Isso é o que eu falo para vocês. Essa é a transformação que está em curso. Essa é a disputa de imaginário que está em curso. E é claro que essa disputa de imaginário dos lugares aqui em que nós colocamos a nós mesmos, mas também segmentos da população, como a população negra, né, ou a população sexo diverso, a população LGBT, esse imaginário, ele está em todos nós e ele também precisa ser desconstruído, porque esse imaginário, ele é constituído de falsas certezas que a gente chama de preconceitos, e não estamos nenhum de nós livres de preconceitos. Então, esse cenário da democracia e mobilização depende de uma disputa narrativa e de uma reconstrução, reconfiguração de imaginário, inclusive no campo progressista ou no campo das esquerdas. É preciso que o movimento LGBT, por exemplo, deixe de fato de ser gênero. É verdade, é preciso que ele seja mais tempo. Mas é fundamental que as transexuais também percam parte dos seus preconceitos em relação aos homens gays. É fundamental que os homens gays brancos pensem a questão do homem gay negro, e sobretudo pobre. É preciso que a gente pense nas pessoas em suas diferentes condições de sujeito, e é fundamental que a gente reconheça os preconceitos que há em nós. É fundamental isso. É fundamental que cada um de nós façamos os nossos exames individuais. E as mulheres nos forçaram a fazer isso. A primavera política do Brasil foi feminina e elas nos forçaram a pensar, por exemplo, através do meu primeiro assédio, através do Agora que são elas, através de todo o debate acerca da citação de Simone de Beauvoir, ou do Fora Cunha que as mulheres protagonizaram por causa da revogação de direitos reprodutivos garantidos desde 49, as mulheres nos forçaram a pensar nós mesmos, homens progressistas de esquerda, o quanto nós somos machistas, o quanto nós somos misóginos. E a gente precisa reconhecer isso. É fundamental que a gente reconheça. Também é fundamental que os homens de esquerda pensem o quanto eles são homofóbicos e o quanto há uma dificuldade de encarar que a autoridade da República se afirma com orgulho homossexual como eu. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou um homem honesto, material e intelectualmente. Eu não dependi nunca de apadrinhamentos na minha vida. Eu ralei pra caramba. Eu detesto o argumento da meritocracia. Mas eu poderia ser meritocrata. Eu fiz toda a mobilidade a partir dos meus méritos, mas não sou meritocrata, porque eu reconheço que há desigualdades nesse país e há desvantagens. Mas eu fiz essa trajetória dessa maneira. Eu exerço um mandato, que é um mandato bastante diferenciado, transparente, conectado com a sociedade civil. Eu tenho uma atuação relevante no campo dos direitos humanos. Eu fui eleito 3 vezes o
melhor deputado do Brasil segundo o Congresso em Foco. Fui citado como uma das personalidades mundiais em termos de diversidade. Apesar de tudo isso, eu tenho que justificar todos os dias porque eu sou viado. Porque paira sobre mim todos os dias uma informação. Essa informação não é ao indivíduo, não se engane. Essa informação não é ao indivíduo também. Essa informação é contra o coletivo e contra transformações em curso que as pessoas não querem ver. Então não se engane, a democracia e mobilização depende de nós, todos nós, cada um de nós, lutemos fora numa tentativa de quebrar a unidade do sistema, de empoderar a sociedade civil cada vez mais, os novos movimentos sociais. Depende que nós democratizemos a comunicação, mas depende, sobretudo, que nós derrubemos os muros que estão dentro de nós. É fundamental. E nesse momento, com a nossa democracia verdadeiramente ameaçada pelos plutocratas, pelos meritocratas, com emergências, prestam um favor ao colocar lado a lado, numa mesma visão, as diferentes esquerdas desse país. É hora de baixarmos a guarda, é hora de darmos um tempo no fogo aqui e concentrarmos naquilo que mais interessa, que é a nossa